Olá, é um prazer estarmos juntos para mais uma reunião online pública. Este é o Ministério dos Cristãos Estudantes da Bíblia. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que vão estar ao vivo, vocês que vão acompanhar depois, vocês que estão aqui no YouTube ou também pelo Facebook, que a transmissão é simultânea. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós temos um estudo interessante, que é o estudo 4 do livro O Grandioso Plano Divino das Eras. Esse livro é uma espécie de resumo, né, Simone, do Plano Divino das Eras, que é o clássico livro, volume 1 do irmão Russell, mas feito com uma linguagem mais simples, mais moderna, mais fácil de entender. Então, a todos vocês, sejam bem-vindos. É um prazer nós estarmos juntos. E lembrando que o nosso estudo, ele é um estudo resumido. Não é um estudo para ser lido ele todo, né? Senão ficaria muito longo. E então, você que está acompanhando, o que nós incentivamos é que você também possa ler com calma, estudar com calma. Inclusive, nós oferecemos o estudo bíblico para quem estiver interessado. Né? Você pode entrar lá no nosso site, www.cristãoseb, e aí você vai ter acesso à informação de como, né, fazer o estudo. Aqui, olha, estou colocando aqui o site para vocês verem. Está aí, ó, muito fácil, né? www.cristãoseb.org, lembrar do .org no final. Nós também temos o contato pelo Telegram, se quer mandar uma mensagem para nós, uma mensagem segura, anônima, a segurança que o Telegram oferece, você só digita lá Cristãos EB e você vai conseguir também mandar mensagem para nós. Temos um grupo de perguntas e respostas específicas também no Telegram. O grupo antes era do WhatsApp, agora, por questão de segurança, nós migramos para o Telegram, e está muito melhor, está muito interessante também. Deixa eu ver quem está aqui conosco. Aqui o Emerson está dando um abraço, também o José Andrade e o Maurino. Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos vocês que estão acompanhando a nossa reunião online. E aos outros também, pública, né? E os demais que forem chegando, né? Também sejam todos muito bem-vindos. Bem, nós vamos começar, então, analisando o tema do capítulo, é o estudo 4, né? Poderia ler aqui, Simone, o tema do nosso capítulo? Épocas ou períodos de tempo no plano de Deus. Isso. Então, nós vamos estudar justamente essa questão, né? Muitos que conhecem a obra dos estudantes da Bíblia já estão familiarizados com a tabela das eras, que tem aquelas subdivisões, né? Então, nós chamamos de estudo de dispensações, que não é exclusivo dos estudantes da Bíblia, mas o nosso entendimento mais específico, aí sim, seria exclusivo. E nós vamos aqui compartilhar com vocês. Antes disso, deixa eu aproveitar aqui também. Aqui o Rildo deu uma boa noite, e também o Adriano França deu uma boa noite, sejam bem-vindos. Então, muito bem, vamos mostrar aqui para vocês, aqui, ó, esse é o estudo 4. Vocês podem baixar o livro no formato eletrônico preferido, isto é, em PDF, em EPUB ou no formato MOB, que é para o Kindle. Todos os formatos são muito bons, basta você clicar no link da descrição do vídeo ou aqui nesse código QR, se você estiver com um celular, um celular para apontar, você aponta para o código QR e já abre na pasta lá para você baixar. Então, a primeira pergunta, a Simone poderia fazer para nós?
Como podemos comparar as etapas do plano de Deus a uma obra não concluída? Ok, então a pergunta 1 é essa, né? Como nós podemos comparar as etapas do plano de Deus a uma obra não concluída? E aí, o capítulo lá mostra que faz uma analogia, uma comparação com uma obra não concluída, não terminada. Você está andando na rua, você se depara com um prédio em construção, mas aí você vê aquela sujeira, os detritos, os andaimes, e aí você acha, né, tudo aquilo ali uma bagunça. Será que você pode realmente julgar o arquiteto, né, quem fez o projeto daquilo, por uma obra inacabada? Não faz sentido, né? O certo seria você esperar a obra se concluir. Então, de maneira similar, as pessoas olham para o mundo hoje e veem aquela situação, né? Veem, por exemplo, a violência, a morte, as doenças. Só que a obra divina, com relação a esse planeta, não está concluída. E por não estar concluída, nós não podemos julgar agora, seria precipitado de nossa parte. Então, essa é a ideia, que Deus tem um plano, tem uma planta, vamos por assim dizer, né? Ele está, por etapas, elaborando, avançando esse seu plano de maneira ordeira, para que o seu propósito seja alcançado de acordo com a etapa que ele se propôs a isso, e no final é que nós vamos ver a obra de Deus completa. Conforme diz aqui Isaías 46:10, pode ler para nós aqui? Afirmei que meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Então, tá aí, né? O Pai Celestial, Jeová, afirma que o plano dele seria cumprido. Então, temos que esperar. Voltando, então, avançando um pouquinho, a pergunta 2, poderia fazer, Simone? Quais são os 3 grandes períodos de tempo? Então, agora estamos falando de 3 grandes períodos de tempo, né? Esses 3 grandes períodos de tempo também são chamados de mundo. Mas de onde vem isso, né? Vem, por exemplo, do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, quando eles se referiram a esses mundos. Por exemplo, a Bíblia chama esse período ou época que vai desde a criação até o dilúvio de o mundo de então, o mundo do passado, o mundo da antiguidade. Então, esse foi um mundo, por assim dizer, não um planeta literal, mas um período, um período de tempo maior que terminou com o dilúvio, é chamado de mundo antigo. E a Bíblia fala em 2 Pedro 3:6, em Hebreus 2:5, dá a entender que aquele mundo ele estava debaixo da administração de anjos. E eu entendo que anjos tomaram a força, de certo modo, a administração, né, quando eles se materializaram e foram para a Terra e tentaram impor o domínio deles. Aí, o que acontece? Nós temos, depois do dilúvio, o chamado presente mundo mal, ou este mundo mal. Então, o que é o presente mundo mal? Está lá em 2 Pedro 3:7. É o mundo em que nós vivemos, né? Esse mundo em que Satanás é o seu governante autorizado por Deus, e ele vai terminar, obviamente, no futuro, com o chamado o mundo vindouro. Vindouro é por vir, algo que virá, ou que está no futuro. Então, esse mundo vindouro, que é o reino de Deus, esse mundo vindouro ele começa com um período
uma época. Nós vamos ver essa diferença de eras dentro de uma subdivisão maior. E ele começa com a era milenar. Então, nós temos aqui uma imagem. Deixa eu só primeiro tirar aqui, desmarcar aqui. Deixa eu ver se a gente consegue ver essa imagem. Está vendo aí? Olha. Essa é a subdivisão. O mundo de então, ou o mundo do passado. Que era o mundo antes do dilúvio. Exato, né? Que vai da criação até o dilúvio. O presente mundo mal, que é o mundo em que vivemos, passou a existir depois do dilúvio, e terminará com o estabelecimento do reino de Deus. A partir daí começa uma outra divisão, que é o mundo vindouro, ou o mundo do futuro. E nesse mundo do futuro, ele não tem término. A Bíblia, ela se silencia com relação a isso, né? Então, é interessante, né? Essas subdivisões. E depois nós vamos analisar também, vou mostrar aqui para vocês. Temos aqui uma outra tabela que nós podemos ver. Que ela é bem mais completa, né? Estão vendo aí? Então, nessa tabela mostra esses arcos maiores aqui. Deixa eu ver se aparece o meu cursor. Isso aí, ó. Tá vendo no meu cursor? Os arcos maiores são os períodos maiores de tempo. Maiores de tempo, ou os mundos, os 3 mundos, né? Que isso, o que você está passando aqui é o resumo da tabelinha anterior, menor, né? Isso. O que nós vamos estudar hoje são essas subdivisões, né? Então, esses 3 aqui, o primeiro, antes do dilúvio, que também é chamado de dispensação, a propósito. Uma dispensação é um modo de Deus lidar com a humanidade. E nós não vamos entrar aqui na simbologia da pirâmide, mas a pirâmide, ela é como se fosse um gráfico que mostra para nós a situação da humanidade em determinado ponto do tempo. Olhando para essa pirâmide, como se fosse um gráfico, você tem, quem mexe com planilhas, sabe que existe gráfico em forma de quadrado, gráfico pizza, que é aquele redondo, e gráficos piramidais, né, em forma de pirâmide. Então, para nós, simplesmente é um modo de explicar as diferentes classes da sociedade, os diferentes povos. Por exemplo, o mundo da humanidade é um segmento da pirâmide, Israel é outro segmento, a grande multidão celestial, os 144 mil, outros 2 segmentos, o topo da pirâmide seria Jesus Cristo, e assim por diante. Então, é uma simbologia para mostrar. Não é o mesmo que piramidologia, conforme alguns erroneamente tentam atribuir a isso. Bom, então, voltando aqui, né? O mundo de então, ou do passado, o mundo atual, que é o presente mundo mal, que é também a segunda dispensação, e a terceira seria o vindouro, o mundo do futuro. Então, entendido isso? Nós vamos voltar agora lá para o livro e para a próxima pergunta também. Então, voltando aqui, a próxima pergunta poderia ler sim. Por que o atual período de tempo é chamado de presente mundo mal? Muito bem, obrigado. Então, antes disso, quero dar as boas-vindas ao Alvarino, que está conosco aqui, dando boa noite. Boa noite, um grande abraço, que Deus abençoe. Bom, por que é chamado de presente mundo mal? Será que é porque não existe bem nenhum? Não existe nada de bom nesse mundo? Não, não é isso. Mas simplesmente é porque o mal é o que predomina na nossa era atual. A Bíblia fala
que Satanás é o Deus deste mundo. Está lá em 2 Coríntios 4:4. E por ele ser o Deus deste mundo, obviamente, o mundo reflete as características dele. Então, é por isso que nós vemos tanta injustiça. Porém, existe também o bem sendo feito pelos servos de Deus, por exemplo, né? E na pergunta seguinte... A eliminação do mal será súbita ou processo gradual? Então, isso é interessante, né? Porque algumas pessoas afirmam, né, que, ou têm uma ideia de que virá a intervenção do reino de Deus, e aí depois, quem passar com vida, tem até essa noção, né? Alguns falam assim, quem passar com vida, obviamente com foco aqui na Terra, né? Para os 1000 anos, é como se automaticamente estalou um dedo e você está num paraíso. Mas a Bíblia, ela não indica isso, né? Como diz aqui, a eliminação do mal será um processo gradual, né? Que vai levar um tempo, que vai abranger os inteiros 1000 anos iniciais, os inteiros 1000 anos dessa era milenar. Mesmo porque vai ter o período de ressurreição e que deve ocorrer por etapas, né? Então... Exato, né? E querem ver como isso é verdade? O que vai acontecer lá no fim dos 1000 anos? Quem vai ser solto? Satanás. Para fazer o quê? A última... Para desviar... A última cartada de tentar desviar e fala sobre desviar nações. Desviar nações. Então, o mal não acabou totalmente, né? Ainda vai haver alguma tentativa de erro, de se causar o mal. E muitos vão cair, diz a Bíblia. Muitos vão cair, um número é indeterminado. A Bíblia fala também que o acampamento dos santos será atacado. Então, isso tudo faz parte do mal. Então, o mal ele não vai deixar de existir com um estalo de dedo assim que começar a era milenar. Até porque, por que é um processo gradual? Vamos voltar aqui, né? Vamos falar um pouco do livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio às suas criaturas. Hoje, existe um chamado especial para a salvação celestial. É o único sendo oferecido hoje para a igreja, o ajuntamento do pequeno rebanho. Mas quem aceita esse chamado hoje, ele entende que ele vai abrir mão das suas prerrogativas terrestres, ele também entende que vai estar debaixo de julgamento já hoje, então ele se coloca voluntariamente debaixo desse julgamento, porque ele entende, e ele sabe que é um julgamento severo, porque para quem foi gerado pelo Espírito, você tem que vencer. Porque se você retroceder, o que vai acontecer? Você peca contra o Espírito Santo e vai ser destruído. A humanidade não está debaixo desse julgamento. A humanidade segue, há pessoas boas, há pessoas más, mas não estão sendo julgadas agora. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que a questão do caráter está atrelada à questão do livre-arbítrio. Hoje só aceita quem usa o seu livre-arbítrio para isso. Deus não impõe uma esperança celestial nas pessoas. É você quem aceita o chamado. Aí depois que você aceitou, ele gera você pelo Espírito. Outra coisa, você é quem tem que, ao longo do tempo, dessa caminhada cristã, na escola de Cristo, fazer as mudanças. É você que vai querer fazer a mudança e, obviamente, você tem a ajuda do Espírito Santo, você tem a ajuda do advogado, que é Cristo, que nos defende de nossas próprias falhas e nos reconecta a Deus, e tem tudo isso. Mas Deus não vai mudar o seu caráter, Deus não vai tornar você bom assim. Ele purifica você no sentido legal, jurídico, no sentido de que o pecado adâmico é perdoado. Então você é uma nova criatura. Mas a mudança do seu íntimo é você quem tem que trabalhar isso. Jeová dá o livre-arbítrio para isso. Então veja como é que é importante. E na era milenar vai ser assim também. Alguém que morreu mal vai voltar mal. Deus não vai voltar, não vai fazer essa obra
para a pessoa. É ela quem vai ter que se convencer dos caminhos justos de Deus, fazer as mudanças necessárias, e aí, à medida que ela for fazendo as mudanças, ela vai sendo abençoada. Então, quando você olha... É uma construção do caráter lá. É uma construção do caráter lá também. Quando você olha a situação toda ao longo do milênio, à medida que as pessoas forem sendo ressuscitadas, uma obra de mudança do caráter vai estar sendo feita também. Ou não feita, no caso daqueles que vão para a destruição. Depois de um período de tempo que Deus vai permitir, e a partir daquele tempo, quando ficar claro que aquele indivíduo realmente rejeita aquela graça que está sendo oferecida, aí não tem mais jeito. Eu estava lendo essa semana sobre os 1000 anos, e aqueles que não têm o desejo de fazer a consagração, não querem a vida celestial e também não querem fazer mudanças hoje, querem levar a vida. Então, a pergunta na matéria era justamente essa, né? Qual a diferença do seu relacionamento com Deus agora e lá? Né? Porque às vezes a pessoa acha que vai acontecer um milagre e ela vai modificar o pensamento, vai modificar toda, mas é uma construção. Já hoje a pessoa perde a oportunidade de começar essa construção e lá está em condições mais favoráveis ainda. Né? Então essa é a diferença. Ambos envolvem livre-arbítrio, só que hoje quem exerce o livre-arbítrio para não aceitar o chamado, ou mesmo para praticar o mal, sem ter aceitado o chamado, ele sabe que as consequências não vão ser cobradas agora. Ou não sabe, mas enfim, o fato é que as consequências não estão sendo cobradas agora. Já na era milenar, ela não vai ter a opção de não aceitar e continuar vivendo. Ela vai ter a opção de não aceitar, porque Deus não vai obrigar ninguém a fazer o bem. A Bíblia não diz que a pessoa vai viver 1000 anos praticando mal, para no fim, não diz só isso. Ser julgado no fim, não. Tem questões aí que não vão ser como tão fáceis, pelo né? contrário, tem um texto que dá a entender que no máximo 100 anos de tolerância, se a pessoa não se não mudar, não se ajustar em 100 anos, ela vai perder a chance. Quem estiver curioso, mande uma mensagem para nós e a gente explica melhor. Se eu não estiver enganada, né? Me ajuda se eu estiver enganada. As fontes de água da vida são só no fim do milênio, né? Não são no fim, já são no início. O convite da noiva, ela começa no início do milênio. Né? Quem quiser, tome de graça. O que não significa que a pessoa não pode ser julgada, penalizada. Não, porque a oferta vai estar sendo feita, o pecado adâmico vai estar sendo, de certo modo, perdoado, porque uma pessoa que morreu, por exemplo, sem fé, ela vai voltar. Ela vai voltar, porque Deus vai usar o sacrifício de Jesus para trazê-la de volta. Mas aí ela vai ter que se ajustar às novas regras de comportamento, de moral, de padrão. Se ela não quiser, se ela insistir no erro, aí, obviamente, Deus vai dar um tempo, né, razoável, aí por isso que nós entendemos que talvez seja de 100 anos, talvez. E aí, depois disso, a pessoa não querendo e insistindo em querer fazer o mal, ela vai ser eliminada. Aí ela vai para a segunda morte, que é o lago de fogo, como diz o Apocalipse, ou a destruição eterna. Não um lago literal, não um inferno literal, mas um símbolo de aniquilação, de destruição eterna. Por que é chamada de segunda morte? Porque a primeira é a adâmica. Não pense em termos de morte literal. A pessoa morreu, não pode morrer mais, não. A morte física é uma coisa. A morte adâmica é jurídica. Nós morremos com Deus. É um bom pensamento, pensar como se fosse um corredor da morte. Você foi condenado. E essa morte, você está naquele corredor, você sabe que vai morrer, não tem como sair dali, mas alguém paga aquela sentença, né? Então a pessoa vai ser retirada daquele corredor. Exato. A igreja está sendo retirada agora e
e por isso recebe um julgamento agora também, e o mundo vai ser retirado durante a era milenar, progressivamente. Vamos passar então para a próxima pergunta? Vamos ver aqui. Poderia ler assim? Por que Deus permitiu que Satanás se tornasse o governante do presente mundo mal? Então, essa é a pergunta 5. E como diz aqui, uma das razões era porque era preciso conceder tempo para que os seguidores de Jesus Cristo, os co-herdeiros de Cristo, que serão reis e sacerdotes no reino de Deus, se desenvolvessem e fossem testados. Olha que interessante esse pensamento. Um tempo para que a igreja fosse desenvolvida e testada. Então, não é que Deus causa o mal, também por coisas ruins, Deus não prova ninguém, mas ele permite o mal. E a permissão do mal, no final, serve para propósitos justos e bons. Não é interessante isso? Por permitir o mal, Deus está dando uma lição para a humanidade inteira e, ao mesmo tempo, ele está testando nesta era que vivemos, que nós vamos ver mais para frente o nome desta era, Deus está testando os indivíduos que fazem parte da igreja e que pretendem governar com ele no céu. Tem que ser um teste muito bem feito, como diz aquela expressão, né? Cabal, completo, né? Um teste completo. Porque Deus não vai dar imortalidade para alguém que não foi plenamente testado. Por isso que os que querem ser membros da igreja, eles precisam estar atentos a esse fato também. O fato de que eles serão plenamente testados. O próprio mundo de Satanás já é um teste, né? Você resistir à carne, ao mundo e ao diabo é um grande teste. Então vamos continuar aqui, vamos ver aqui a próxima pergunta. Pergunta 6. O que é o fogo de 2 Pedro 3:7? Muito bem, então aquele fogo de 2 Pedro 3,7 não é um fogo literal para começo de história, né? Mas é o fogo das provas, das tribulações. Lembrando que o fogo, ele consome, ele também purifica. Tanto é que o ouro, por exemplo, é purificado pelo fogo, né? Nós sabemos que a terra, ela não vai ser queimada de maneira literal. Eclesiastes 1:4, por exemplo. A terra para sempre permanece. Né? Também em Eclesiastes diz que uma geração vai e outra geração vem. Né? Então é esse texto que diz. Né? Você vê que passa o tempo, mas a terra continua para sempre. Isaías 45:18. Jeová diz que ele não criou a terra para ser vazia, mas para ser habitada. Salmo 37:29 diz que os justos vão habitar na terra. Mateus 5:5 diz que os mansos herdarão a terra, aí referindo-se à igreja, herdarão a terra no sentido de governá-la junto com Cristo. Mas para tudo isso tem que haver terra, né? E para haver governo tem que haver pessoas. Então esse fogo aí que vai destruir os céus e a terra não é um fogo literal, mas sim um fogo das tribulações, o fogo do teste que vai sobrevir a toda a terra. A próxima pergunta, a pergunta de número 7. O que são os 3 mundos? Bom, então, os 3 mundos, né? Inclusive o título desse capítulo aí é 3 mundos, a mesma terra. Então, como nós falamos lá no início, esses 3 mundos são 3 sistemas, são 3 períodos maiores de tempo em que nós tivemos lá o mundo de então, que terminou com o dilúvio,
A Terra continua existindo. Você vê que não é um outro planeta, né? Nós temos o presente mundo mal, que começou depois do dilúvio e está até os nossos dias, e vai terminar com o reino de Deus, com o início da era milenar. E temos o mundo vindouro, como já falamos. Todos esses mundos é apenas um modo de dizer, é um modo de falar, não significa que seja um planeta diferente. E daí nós entendemos que os novos céus e nova terra significa essa nova fase de governo que vai haver. E não uma nova terra literal, um novo planeta com um céu novo, não. Nem tem razão de ser, né? Não é? Assim como o mundo passado terminou o mundo, aquele mundo foi destruído, a Bíblia usa esse termo, né? Aquele mundo foi destruído com água. E nós sabemos Mas que o mundo ele existiu. Tá aqui, né? Então, estamos nele. O mundo não acabou. Aquele sistema de pessoas, aquela forma, né, de se viver em sociedade naquela época que foi eliminada, né? Isso, né? Aquele grupo de pessoas. Então, continua, né? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Deixa eu fazer. Pergunta 8. O que é o terceiro céu ao qual Paulo foi arrebatado? Então, isso é interessante, né? Aquele texto de 2 Coríntios 12, 2 a 4, que Paulo fala, né? Conheço um homem que quer na carne, quer no espírito, eu não sei, né? Foi arrebatado ao terceiro céu e ele viu coisas inefáveis, né? Que não poderiam ser descritas, né? Com palavras. O que seria esse terceiro céu? Agora você já tem uma resposta. Eu vou colocar aqui para você entender. O mundo e o céu, a palavra céu na terra, só um minutinho aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu botar aqui, ó. A palavra céu na terra significa também governo, né? Então você tem aqui um primeiro céu. Esse mundo aqui estava debaixo do governo de anjos. Anjos tomaram o governo da terra, lembram-se? Vieram aqui para a terra, né? Aí nós temos esse mundo maior, que é o presente mundo mal, continua sobre anjos, só que mais especificamente Satanás, o diabo, que se tornou o líder deles, né? Então tá aqui, ó. Para onde foi que Paulo foi? Para qual céu, para qual governo que ele foi transportado? Para o terceiro. Ó, o terceiro, esse aqui, ó. O terceiro céu. O terceiro governo sobre toda a terra habitada. Aí ele viu, ele teve visões de como seria o reino de Deus. Isso que ele viu. Incrível, hein? Ai, que inveja que me deu agora. Não faz sentido? Olha que explicação, né? Que não tem nada a ver com ter 3 camadas de céu atmosférico. Dimensões, ou até 3 onde você chega. Ou 3 céus assim, literais, né? Tipo céu... Camadas de anjos. Céu do anjo, céu do arcanjo, céu de Deus. Não. É isso aqui que ele está dizendo, olha. Períodos. Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro céu sobre toda a humanidade. Eu acho esse entendimento muito razoável e muito interessante. E para mim faz sentido também. Né? Então, mesmo porque eu nunca entendi as outras explicações de terceiro céu. O bom é saber que a gente está embaixo do segundo céu. Como diz aqui, né? Ele foi arrebatado ao terceiro céu, onde viu o maravilhoso reino de Cristo. Né? Aqui diz que a nova autoridade governamental é representada como a Nova Jerusalém. Então ele viu essas coisas. Que privilégio que ele teve, né? Nós vamos falar agora de eras contidas nos mundos, né? Os mundos são esses períodos maiores, como já vimos, os arcos maiores.
Agora, dentro de alguns desses arcos, há outras subdivisões, que nós chamamos de eras. Então, vamos ver aqui a próxima pergunta. Pergunta 9. O presente mundo mal em que vivemos é composto de quantas eras? Então, a pergunta, né? O presente mundo mal é composto de quantas eras? Ó, podemos ver por aqui. Tá vendo aqui, olha? Era patriarcal, 1, era judaica, 2, e era do evangelho, ou era evangélica, 3. Então, o presente mundo mal, ele pode ser subdividido em 3 eras. Tá vendo aí? Então, essa é a resposta. Voltando lá aqui, né? Só um minuto. Então, vocês veem, né, que isso que nós estamos estudando agora chama-se dispensações. É um estudo dispensacionalista. Não é palavra difícil, né? Quando a gente vê a tabela sozinha, fica uma coisa assim tão difícil, né? Parece que por onde que começa? Não dá nem para saber por onde começa a analisar. E assim fica tão mais fácil, né, de entender. Exato, né? Então, deixa eu aproveitar aqui para dar as boas-vindas ao Fábio. Está dizendo boa noite, irmãos. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Um abraço para todos aí, abraço da família. Mais uma perguntinha desse capítulo. Aqui está. Aqui, olha. Defina o período de tempo de cada uma das 3 eras do presente mundo mal. Quando começou e quando terminou. Então, para saber quando começou e quando terminou cada uma dessas eras. Então, de modo claro, a gente pode ver, deixa eu só apagar isso aqui, para depois eu não repetir essa pergunta. E vou apagar aqui também. E aí nós vamos ver naquela outra tabela. Vamos ver naquela outra tabela lá, que dá para ver melhor, com mais detalhes. Então, voltando aqui, olha, a era patriarcal, ou era dos patriarcas, está vendo aqui? Ela está aqui, começou com os patriarcas, como Noé, começou aqui com Noé, e termina com a morte de Jacó. Está vendo aqui? A era judaica, ela começa depois da morte de Jacó, até, está vendo aqui, o fim da relação especial de Israel com Deus. Então está aqui, olha, aí entra aquele períodozinho da colheita da era judaica. Cristo, quando veio, ele veio para ministrar a nação de Israel, literal. Né? Então, está vendo aqui, olha, a era judaica termina aqui. E aí começa a era evangélica. Começa onde? Com o batismo de Jesus, ele inaugura a era evangélica, e aí ela termina exatamente quando a igreja se completa. Não é interessante isso? A era evangélica é aqui, então, no caso. Essa linha aqui. Aqui completa a igreja completa, começa o milênio. E aí começa essa outra linhazinha aqui, que é a era messiânica, ou era milenar também, né? Esse período de tempo aqui. Não é interessante isso daí? Nós temos uma noção, né, do que o que significa isso. Inclusive, o Fábio está comentando aqui, olha, está dizendo, olha, nós tínhamos a tabela no livro Proclamadores, mas nem fazíamos noção do que seria. Muitos já viram essa tabela, né? Aquela tabela está lá, mas só para contar, né, a parte histórica do início. Exato, né? Mas não se estuda, né? Eles não estudam mais isso daí.
Mas quanta coisa positiva a Faz gente, muito né, sentido, aprende, né? A gente consegue localizar na corrente do tempo, né? Como que Deus lidou com certos povos, indivíduos. Claro que o estudo vai é muito mais profundo do que isso. E aí entra na área de cronologia, cálculos cronológicos, quantos anos durou cada pedacinho. Aqui o Alvarino está dizendo muito interessante. É realmente muito interessante, né? E é muito mais profundo do que isso, viu? A gente só está dando uma pincelada. Então vamos aqui à próxima pergunta, né? Simone, pergunta 12. Em qual era toda a humanidade será gradualmente acordada do sono da morte? Então, já Essa ficou está mais claro, né? fácil, Tá né? fácil, né? Quer, quer responder, irmã Simone? Não. Ah, Então, é a era milenar. Era milenar. Então, não é assim, de supetão, né? Começou o milênio, bum, a humanidade toda. Não teria nem logística para isso, né? Bilhões de mortos. Assim, não, é uma obra gradual. Mas toda a humanidade, é essa a diferença também dos estudantes da Bíblia para as testemunhas de Jeová. Nós cremos que essa oportunidade seria oferecida a todos, sem exceção. Tá? A igreja já recebe a oportunidade agora, os que não vencerem vão para o lago de fogo, vão ser destruídos. Aí, na era milenar, o mundo inteiro vai ter esta oportunidade, inclusive Adão e Eva. Coisa que muita gente diz, mas como? Eles não pecaram conscientemente? Só que a Bíblia fala que o resgate é por todos. O resgate de Jesus, na verdade, é por Adão. É um homem por um homem. E Adão sendo favorecido, a descendência de Adão é favorecida também. Isso é interessante, né? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu remover esse aqui e ir para o próximo, né? Vamos para o próximo aqui. O Souza está dizendo boa noite, prestando atenção e entendendo aos poucos. Ótimas explicações. Obrigado. Vamos à próxima pergunta, então. Pergunta 13. o fato de toda a humanidade receber uma chance justa de julgamento é o mesmo que salvação universal? Isto é, todos, sem exceção, obterão a vida eterna? Explique. Então, não é, né? Salvação universal é esse conceito que algumas religiões têm, que independentemente de você querer ou não querer, praticar o bem ou não praticar, no fim você vai ser salvo. Só que a Bíblia fala do lago de fogo. A Bíblia fala que é a segunda morte e que as pessoas que se juntarem a Satanás, mesmo tendo essa segunda chance, que na verdade é a primeira chance de julgamento, né, vão ser destruídos. Então, salvação para todos, olha a diferença. Salvação para todos, presta atenção. É a oportunidade de você se livrar do pecado adâmico. É o resgate que dá para você a chance de ir para a era milenar ser julgado lá. Senão você não ia para lugar nenhum. Ou de você fazer parte da igreja hoje e ser julgado agora. Senão você não iria fazer parte de igreja alguma. Então, isso aí é extensível a todos. Agora, quando ocorre? Primeiro a igreja. E aí vai sendo feita uma seleção do trigo e do joio na classe da igreja. Depois, na era milenar, para o mundo inteiro. E outra seleção vai ocorrer. Então, você vai ter a chance de ser salvo do pecado adâmico. Mas aí, você vai ter que se agarrar na justiça e demonstrar os frutos de que você realmente está apoiando o reino de Deus, desenvolvendo o Espírito Santo que a humanidade inteira vai receber nessa ocasião, o mundo, né?
que você está desenvolvendo isso, que você aceita isso. Porque se você não aceita e peca, tendo o Espírito Santo, tendo essa graça, aí isso vai ser exigido de você, o pagamento com a vida. Então não é salvação universal, porque não são todos, independentemente, sem exceção, que vão receber a vida eterna. Mas é salvação para todos, no sentido de que todos vão receber essa oportunidade de serem julgados. Ou agora, se for membro da igreja, ou no futuro, se você for dos que vão ser contados do mundo da humanidade. Ficou mais claro agora, né? Então, vamos continuar aqui, né? E lembrando que haverá uma prova final também, né? Apocalipse 20, 7 a 9, né? Fala que Satanás será solto por um tempo, né? Ele vai... Então, há uma peneiração. Então, isso aí desmonta a ideia da salvação universal, mas não muda o fato de que a salvação é para todos. A pergunta 14 agora. O que são as eras vindouras e quando elas começam? Bom, então, lembrando, né, o que são as eras vindouras? Nós temos, dentro da atual era, do atual mundo, que é o presente mundo mal, nós temos 3 eras subdivididas. Aí vai começar um outro mundo, que é o mundo vindouro. O mundo vindouro, vou mostrar para vocês agora, também tem subdivisões. Só que nós não temos a informação com clareza de quantas serão, não tem como saber. O que nós temos como saber é que haverá uma era chamada Era Messiânica, ou Era Milenar. Esse é o período de tempo, ou a era, em que Deus se propôs, junto com a igreja, realizar o propósito de restaurar toda a humanidade e, como diz lá em Isaías, abençoar todas as famílias da terra por meio da semente. Então, isso é um trabalho, é uma era de 1000 anos. Depois disso, o paraíso vai ser restaurado e a Bíblia fala das eras vindouras. Em Efésios 2:7, por exemplo, né? E aí nós não temos como saber quantas eras serão depois disso, porque haverá uma eternidade depois disso daí. Então pode haver infinitas eras, de acordo com o propósito de Deus. Em Efésios 2:7 diz assim, olha, para mostrar nos séculos vindouros, ou eras vindouras, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, as eras vindouras, nós temos pelo menos a noção de que uma delas tem um nome, que é a Era Milenar. A partir daí, nós não temos como saber, mas haverá uma sucessão. Eu acredito que o propósito de Deus ele vai continuar sendo realizado de uma maneira que nós não conseguimos nem compreender. Coisas gloriosas, tanto para a igreja, quanto para a humanidade aqui na Terra. Deixa eu ver aqui. Aqui o José Andrade está perguntando se uma proibição em uma era pode ser permitida em outra. Vai depender. Acho que vai depender, né? Porque há proibições que foram feitas na era judaica e estão valendo até hoje. Não matarás, por exemplo, é uma proibição, né? Independentemente de era. Então vai depender caso a caso do que é. Há coisas que são válidas apenas para uma dispensação e não são válidas para outras. Há ordens de Deus que são válidas apenas para uma delas.
vá, construa uma arca, você e a sua família, tal, tal. Isso aí A só, pregação, que agora né? está restrita à era evangélica, não vai ser necessária depois. É, Depois vai ser vai ser instrução, algo é diferente. diferente. Vai ser instrução. Então, depende muito, né? Depende do caso, de cada caso, né? Aqui o Genésio está perguntando, está dizendo, realmente essa tabela é bem profunda e está tudo conectado e interligado. E também o Fábio está dizendo, se houvesse uma salvação universal, não precisaria as pessoas estarem ou não com seus nomes no livro da vida. Exato. Bem observado, né? Se há um livro da vida e o seu nome tem que estar lá, não precisaria, né? Se o seu nome pode ser apagado, lembra? E a Bíblia fala também que o nome pode ser apagado do livro da vida. Então, se pode ser incluído e pode ser apagado, é porque não é universal. Muito bem. Então, continuando aqui, a próxima pergunta, irmã Simone. Qual é a importância de 2 Timóteo 2,15 no que diz respeito ao estudo das eras? Então, 2 Timóteo 2,15, essa é a pergunta 15, a propósito, ali fala sobre a importância, né, de nós sabermos dividirmos bem a palavra da verdade, ou conforme algumas versões, manejar bem a palavra da verdade, né? Então, isso daí nos ajuda a entender que certas coisas são válidas para certas eras e não para outras, foi a pergunta lá do José, mas você que maneja bem a Bíblia, você vai entender, mediante as provas internas da própria Bíblia, o que é válido e o que não é válido. Não é que porque mudou uma era, automaticamente tudo não é mais válido. Então, você tem que analisar as ordens, né? Cada ordem delas. Por exemplo, sabemos que com o fim da era judaica, a lei mosaica ela foi pregada no madeiro. Então, quando nós dividimos corretamente a palavra da verdade, ou manejamos corretamente, nós entendemos que aquilo não é mais para nós. Então, não adianta tentar estabelecer uma forma judaizante de cristianismo, que é o que alguns fazem, né? Usando elementos do judaísmo dentro do cristianismo, insistindo no uso de nomes judaicos, Yeshua, Yahu, ou qualquer outro nome, né? Mesmo Jeová, ou Javé, ou Yahvé, mas algumas pessoas insistem que tem que ser o termo judaico certo, a pronúncia certa. E aí insistem que você tem que usar o candelabro, tem que usar isso, tem que usar aquilo. Insiste que tem que guardar feriados judaicos, celebrações judaicas. Então, isso é uma espécie de retorno àquilo que foi abolido. O apóstolo Paulo lutou contra isso, né? Condenou até. Essas pessoas estavam querendo voltar para as coisas atrás. Conforme diz aqui o próximo parágrafo também, né? Aquilo que nós já comentamos, né? O que é verdade para uma era pode não ser verdade para outra. Você note o detalhe do pode não ser. Aqui não está dizendo que mudou a era, mudou tudo, né? Por isso que você tem que saber dividir bem, ou manejar bem a palavra da verdade. Por exemplo, nós temos que saber aplicar os textos. Isaías 11:9 diz que a terra inteira estará cheia do conhecimento de Jeová, ou do Senhor, como as águas cobrem o mar. Onde é que eu vou aplicar isso? Onde isso está se cumprindo? É nesta era que está se cumprindo? Tem religião que diz que é nesta era que está se cumprindo isso. Porque aquela religião usa o nome Jeová de modo proeminente, e aí, não, tá vendo? Está se cumprindo. Só que não está se cumprindo. É tão óbvio que não é. É Não capaz precisa de... nem de muita explicação sobre o fato de não ser, porque se o conhecimento de Jeová estivesse cobrindo a terra como o mar, como as águas do mar cobrem o mar, não teria outro assunto. Isso, o assunto, né? seria o conhecimento de Jeová, porque as pessoas estariam só com esse assunto em voga, né? Não outros. E não é isso. Está sufocado hoje pelo mundo. Vocês estão vendo aí
no fundo do vídeo um mar. O mar é uma coisa assim majestosa. A amplitude do mar, o mar é muitas vezes comparado ao infinito. Então, o conhecimento de Jeová cobrir a terra inteira vai ser na era milenar. Porque na era milenar não vai ter desculpa. Na era milenar, todos vão ser ressuscitados. Não vai ter como dizer que não sabia. Não, na era milenar... Hoje é possível dizer, não sei, nunca ouvi, não entendo. Hoje, 99% da população mundial não conhece Jeová. Não sabe nem o nome dele. E se conhece de nome, não sabe a personalidade. E, sem dúvida, não conhecem como pai ainda. Então, não tem como ser verdade isso. O Adriano está dizendo aqui, olha, hoje a Terra não está cheia do conhecimento de Deus, até porque as religiões atrapalham por ensinar coisas divergentes. Exatamente, é isso aí, né? Agora, na era milenar, aí sim, vai ter como, imagina, você foi ressuscitado, você estava morto, você foi ressuscitado. Possivelmente você estava vendo uma espécie de comunicação da Jerusalém Celestial com a terrestre, né? Israel sendo usado como representante, pessoas do passado, Moisés, Abraão, ressuscitadas. Não vai ter como não saber o nome de Jeová, porque ficará claro que haverá um conhecimento pleno, claro e abundante do nome de Deus. Então, para concluir o nosso estudo de hoje, e já vou me despedindo de vocês aqui, agradecendo também pelo apoio, pelas perguntas. E quem tiver mais curiosidade, entre em contato conosco, né? Temos aqui o nosso Telegram, tá lá, que é um jeito de vocês entrarem em contato conosco, também pela página do Facebook. Vocês podem mandar mensagens para nós e teremos prazer em responder. Está aqui o Facebook, olha, Facebook, Cristãos EB. Cristãos EB é onde vocês nos encontram. Tem também pelo site, vocês podem ir lá no site www.cristãoseb.org, e aí, qualquer outra dúvida não pertinente ao assunto estudado, mandem a sua pergunta para lá e nós responderemos. Então, voltando aqui à conclusão do nosso estudo, nós falamos que o conhecimento de Jeová vai encher a terra como o próprio mar na era milenar. Eu gostaria de concluir... Rimou. Rimou, né? Eu gostaria de concluir com a leitura desse trechinho aqui, que é o trechinho que aparece no livro O Plano Divino das Eras, e fala sobre como será o mundo no futuro. Tá? Feche os olhos, se puder, se sentir à vontade com isso, e eu vou ler aqui. Pense por um momento na memória que jamais se esquece, no julgamento que nunca erra, na sabedoria que planeja para a eternidade sem a menor possibilidade de falha, e que cronometra tais planos com inerrante precisão pelas eras vindouras. Pense no poder e na perícia capazes de conquistar até mesmo cada elemento em oposição, seja animado ou inanimado, fazendo com que eles trabalhem juntos para a realização de seus grandiosos desígnios. Pense na incansável vigilância que jamais é interrompida e nem busca ajuda para os prementes cuidados de seu domínio universal, cujos olhos jamais adormecem e ouvidos sempre escutam, aquele que está sempre a par de todas as necessidades e ativo para com todos os interesses em seus vastos domínios. Então, essa será a realidade na era milenar. Um Deus que estará presente para todos, todos o conhecerão, e ele terá essa vigilância cuidadosa para conosco,
no sentido de ajudar, no sentido de querer restaurar, de dar todas as condições para cada um aqui na Terra, como Ele está dando hoje para cada um que é membro da igreja. Assim como hoje nós temos um advogado, o Senhor Jesus, temos o Espírito Santo, o mundo também, na era milenar, vai ter essa ajuda vigilante do Pai Celestial. Esse é o pensamento que eu gostaria de me despedir de vocês. Aqui o Douglas está dizendo boa noite e boa semana aos irmãos e amigos. O Adriano também está dizendo boa noite a todos, boa semana para todos. Muito obrigado. Fiquem com o Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.